Judias, judeus e judias da comunidade judaica brasileira têm construído cada vez mais espaços para que todas as formas de ser e estar no mundo sejam acolhidas e principalmente respeitadas. O Gavá, que é o coletivo LGBTQIA+, do IB, é um exemplo disso. Ainda assim, a gente sabe, né, que como no resto da sociedade, ainda há muito preconceito e LGBTfobia, por aí vai. E pensando, né, principalmente em LGBTfobia, sobretudo quando há rupturas nas configurações tradicionais familiares que a gente conhece, né, a famosa família tradicional brasileira. Aqui no podcast já falamos sobre vários assuntos que marcam o ciclo da vida judaica, do nascimento, passando pelos Bat e Bar Mitzvah, até temas relacionados ao casamento e luto no judaísmo. E para tornar esse espaço cada vez mais plural, hoje falaremos sobre a dupla maternidade possível, através das vivências de duas mães, mulheres lésbicas e judias. Eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da antiga República da Iugoslávia, e esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou Amanda Hatzir, estudiosa de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense, sou mãe também, da Maia. Hoje vamos falar com nossos convidados, né? A gente já deu um spoiler aí, são duas mulheres. A Elisa Tettelbaum Schuckmann, que é judia, lésbica, médica gineco-obstetra, e com a Ellen da Rosa, também judia, lésbica e doutora em ciências biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As duas são mães da Sofia, de 8 meses, que, gente, é a coisa mais fofa do mundo. Eu sou uma das Amanhã ela faz 9 meses. privilegiadas. Faz 9 meses, e eu sou uma das privilegiadas que recebem fotinhas exclusivas da Sofia. E fazem parte também, né? Além disso, fazem parte do Coletivo Gavá, que a gente mencionou aqui no começo. Sejam muito bem-vindas. A gente está muito feliz, como a gente já falou aí nos bastidores, de receber vocês duas aqui no nosso podcast. Obrigada, muito obrigada. A Elisa já esteve aqui com a gente uma vez, quando a gente falou, né, sobre o tema polêmico, né, da surrogacia, né, barriga de aluguel. Então, quem quiser ouvir um pouco, né, sobre esse tema também pode voltar alguns episódios e ouvir a Elisa também em outro dos nossos episódios. Bom, a gente não pensou numa ordem, numa regra, assim, então conforme a gente vai perguntando, vocês vão respondendo duplamente. Quem achar que tem mais afinidade com o assunto para responder, responde. As duas respondem, então tá muito aberto. E então eu queria começar perguntando, né, sobre a experiência, a vivência de vocês, mas também puxando um pouco aqui para o nosso tema, que é sempre também o judaísmo, né, comunidade judaica. Se antes da maternidade vocês tinham como referência, alguma referência de dupla maternidade, eu imagino que vocês, né, durante aí o processo, tenham tido contato com outras mulheres lésbicas que também que tinham filhos, filhas, que, né, tinham duplamente essa função de maternar ali. Mas na comunidade judaica, né, vocês tinham alguma referência, alguém próximo, ou mesmo fora da comunidade judaica, vocês já tinham referência nos círculos que vocês frequentavam? Já era algo próximo, assim, da vida de vocês? Acho que não. Eu acho que próximo a gente não tinha. A gente sabia que Aham. um conhecido tinha, que uma conhecida tinha, que a filha da fulana e tal, mas ter contato e conviver foi realmente quando a gente começou, assim, quando a Elisa estava gestando, né? A Elisa foi a mãe gestante, é a mãe gestante, e daí sim, daí a gente começou a conviver com outros casais de mães, né? Começou a se informar mais, né? Acessar perfis de pessoas que divulgam sobre a dupla maternidade. Mas foi depois mesmo, assim. Não tinha não, apesar de hoje em dia se falar muito mais, não tinha uma referência clara, sabe? Uhum. Eu E falei que eu não vou conduzir um pouco assim as perguntas, mas a gente esquece que quem está ouvindo a gente só vai ouvir, não vai ver quem está falando, né? Então, bom, a Ellen falou agora, e só para complementar a pergunta, né, eu queria que a Elisa, se quiser responder também, se então hoje vocês sentem que vocês são as referências dos círculos onde vocês frequentam, assim, de dupla maternidade, dos amigos, né, referência dos amigos, família, dentro e Até fora de da comunidade maternidade, judaica.
Até de maternidade no geral, assim, ela é super Ah, sim. referente da nossa galera aqui da nossa rua, quem passeia com os cachorros sempre vai pedir dica pra ela. Ela tá assim, ó, daqui a pouco a gente vai lançar ela como influencer de Isso. maternidade, sabe? Porque ela é super, assim, só vem nos pedir conselhos, umas coisas que a gente nem tá passando ainda, sabe? É que a gente é muito nerd, inclusive na maternidade. Então, se a gente não fez, a gente leu sobre. E aí sempre tem alguma coisa que a gente viu sobre aquilo ali, e a gente dá, eu não sei, mas eu sei quem sabe. E aí acaba virando uma referência, assim. Mas eu acho que foi pra nossa comunidade, assim, eu acho que a gente virou de alguma maneira referência, sabe? A gente fez o Simhat da Sofia quinta-feira, e eu acho que foi o primeiro ou o segundo, né? Acho que foi o segundo da comunidade, assim. Eu sabia de um, mas eu não tinha certeza eu não sei se era na nossa sinagoga. Mas, tipo, pra nossa geração, eu acho que é referência, assim, sabe? Poxa, tem um casal de mulheres que fizeram a cerimônia na sinagoga, foram bem-vindas e foi lindo, assim, né? Choramos as pitangas e tal. Eu acho também que tem um outro fator, é que a gente convive com pessoas da nossa idade, né? A gente tem 30 anos. E as pessoas da nossa bolha, assim, não estão tendo filho ainda da nossa idade, sabe? Eu engravidei com 29 e teve amigas minhas do colégio que falaram: Nossa, Elisa, eu tô com medo de gravidez na adolescência, com 30 anos na cara, sabe? Aí eu falei: Amiga, eu super entendo ter medo da gravidez, mas supera a adolescência, sabe? Então tem um pouquinho dessa questão da faixa etária também, eu acho. Nossa, total. Eu passo por isso ainda também, porque a gente é todo mundo aqui da mesma faixa etária e realmente isso é uma questão, assim, que as pessoas, né, veem como se a gente tivesse tendo filho com 12 anos de idade, assim, bom, isso já é uma outra questão, mas, tipo, você é uma adolescente tendo filhos e não. Sim, apesar de não estar no meu local de fala, né? A gente até brincou anteriormente, eu não ter essa vivência, eu imagino que a maternidade, né, é uma tarefa assim muito cansativa por inúmeros motivos, por diversas questões. E eu imagino que para vocês, assim, a dupla maternidade tem um peso político muito grande, né? Acredito que para dentro e para fora assim da comunidade. E acaba sendo uma tarefa, talvez até um pouco mais complexa, assim, né? Por diversas questões. Para vocês, quais são os maiores desafios que vocês acabam enfrentando na dupla maternidade que vocês podem falar, assim, para a gente nessas experiências que vocês tiveram, que vocês estão tendo com a dupla maternidade, né? Eu acho que tem várias coisas, assim, desde, tipo, as pessoas acharem que é mais fácil, porque são duas mulheres. A gente ouve muito isso. Mas são duas mulheres e tal. Até coisas, sei lá, do tipo, a gente já tá olhando a escolinha pra Sofia e a gente pergunta se a escola comemora, sei lá, Dia dos Pais, Dia das Mães. Pra nós é uma né, para nós é importante saber se a escola comemora esse tipo de data comercial e, por exemplo, se tiver um dia da família, para nós vai ser muito mais interessante porque a gente vai saber que aquela escola também comemora outros tipos de família além da nossa, né, outras conformações familiares. Que mais, Elisa? Agora não me vem na cabeça. Mas isso, assim, tipo, a gente ainda sente, por mais que, eu pelo menos ainda sinto, por mais diferentona que as pessoas pareçam ser, quando tu diz, minha esposa, né, ou quando eu tô dando o leite pra Sofia, né, a Elisa que ordenha e eu dou o leite pra Sofia quando ela tá trabalhando, e aí o gato caiu. E aí as pessoas falam, mas tu não amamenta, tu tá dando fórmula, daí é toda uma logística para explicar, não, é minha esposa que ordenha, né, ela que amamenta, e eu fico com ela, porque minha esposa tá trabalhando fora, então essas coisas. Eu não sei como responder essa pergunta, que para mim é difícil separar na minha maternidade o que é uma dificuldade da minha maternidade, ou de maternidades no geral, e o que é da dupla maternidade, porque é a única experiência que eu tive. Mas eu não. Vou Oh, atender meu a criança que Deus, ela meu falou. Deus, por favor. Participação da Sofia, gente, sempre importante. Não, mas eu imagino, tem isso, né? Imagino que tem isso, né, para vocês, que é isso. A maternidade, como o João introduziu aí na pergunta dele, ela já vem repleta de muitos desafios, né? Porque
Não é como se existisse um instinto maternal, né? As pessoas falaram que as pessoas acham que é mais fácil porque são duas mulheres, porque as pessoas pressupõem que duas mulheres, duas pessoas com instinto materno e que É, vão lidar muito melhor com a situação e tipo, não. as pessoas acham que, por exemplo, que de madrugada a gente briga para ver quem que vai atender a criança. Ah, E não, é um eterno vai tu, vai tu. E aí eu sempre largo a deixa, acho que ela tá querendo mamar. E aí vai a Elisa, entendeu? pois é, e tipo, gente, Então tem essa, superem, né? eu faço essa omissa, entre aspas, né? Sim, Ela, mas enfim, as pessoas total, acham que é mais fácil. E isso eu acho muito, sei lá, de certa forma, muito machista tu pensar isso, né? Porque total. né, tipo, as pessoas têm que dividir as tarefas, né, e cada um fazer a sua parte, é o mínimo numa relação que tu tá criando uma criança, né. Sim, e só para complementar, assim, né, que uma coisa que me deu, enfim, vontade de saber também, que o João fez essa pergunta, é sobre essa questão, né, desse peso político, assim, né, mas vocês sentem que, de alguma forma, vocês também têm que, por serem essa referência, acabarem sendo essa referência não só de maternidade, falaram que é de maternidade no geral, mas também, né, como dupla maternidade, enfim, foi o segundo Simchat Bat que teve na sinagoga, ou aí na região de uma criança, né, filha de duas mães, vocês sentem que tem um peso político do tipo, bom, você tem que militar por isso, você tem que mostrar a sua família e mostrar que vocês existem, tem que ocupar esses espaços, tem esse peso também. A gente fala, conversou bastante sobre isso. Conversou não, discutiu sério, assim. Porque a gente tá nos dois, três grupos de dupla maternidade. Uns que são Brasil, outros que são mais regionais, né? E se fala muito isso. E a gente falou e vendo muito, a maioria das pessoas falando sobre isso, do quanto a dupla maternidade ela é política, né? Porque a nossa família ela é política. Nosso direito de constituir uma família ele veio a partir de uma política De luta, né? de luta do nosso grupo, né, e de pessoas que apoiam, né. Então não tem como tu pensar que a minha família não tem nada a ver com política, não vou me envolver com política. E, tipo, tudo que a gente vive é política, sabe? Desde pequenas coisas do tipo assim, sim, eu posso entrar para fazer o exame junto com a minha esposa, porque eu sou esposa dela, porque eu também sou mãe da minha filha, sabe? Sei lá, são coisas tão. Agora a gente parece que já aceitou algumas. Aceitou não, a gente já está acostumada com algumas situações, mas quando a gente vivencia aquilo na primeira vez, dá o baque, sabe? De tu só ver as pessoas falando sobre aquilo e tu te preparar. Ah, pode ser que nessa determinada situação, sei lá, na hora de fazer a vacina, na hora de fazer o primeiro ultrassom, sei lá, vai ter essa situação. Mas tu pensa que não vai acontecer contigo e acontece. E às vezes é uma coisa muito sutil e vai acontecer. E aí tu tem que te ligar e pensar, não, eu tenho direito disso, e o sistema, por mais que o sistema mude, as pessoas têm que mudar, sabe? E é isso, assim, tipo, é muito. Tudo que a gente vai fazer tem uma briga, sabe? Ou um potencial para precisar de briga. Tipo, a gente lembra. Agora já entrei em outro assunto, porque eu sou assim mesmo. É, mas, tipo, eu lembro de quando a gente foi registrar a Sofia, sabe? Poxa, é pra ser um momento lindo tu registrar tua criança. E eu saí de lá chorando, sabe? Irritada, querendo brigar. Na verdade, eu briguei com todo mundo, eu queria bater mesmo nas pessoas, sabe? E, porque era muito assim, grosseiro. Muda um sistema, mas as pessoas não estão prontas para aquilo ali, sabe? E não é uma novidade a nossa família. Elas sempre existiram, sabe? É a famosa desconstrução assim da família tradicional, né? E qualquer modelo que fuja disso, ainda mais que carregue, né, questões de homoafetividade, outras coisas, vai ter uma questão, vai ter um impacto e vai ter um significado político, né? Vocês falando aqui assim, apesar de ser outra situação, mas a minha mãe e meus pais se separaram, né, quando eu tinha 5 meses, e minha mãe praticamente tinha que fazer vários processos assim burocráticos sozinhas, né? E aí eu lembro de várias situações de constrangimentos e de situações complicadas que ela acabou passando e que isso, inclusive, mudou muito, assim, no meu pensamento político e na minha visão de mundo que eu tenho hoje, né? Então, vai atribuindo essas cargas, né? Vai se somando mais fatores ainda. E falando um pouco, assim, da comunidade, né? Vocês comentaram do Sim Rabat,
da Sofia, e a Amanda também trouxe um pouco aqui. Nos espaços comunitários, vocês acham que a comunidade, as lideranças religiosas, os congregantes estão preparados para receber famílias homoafetivas, até mesmo nos movimentos juvenis, né? Porra, futuramente quiser colocar criança no Atenuote, tem tem essa aceitação ou ainda alguma coisa que caminha a passos de tartarugas, digamos assim? Eu acho que daí é diferente do que acontece no sistema, na vida, assim, fora da comunidade. Por exemplo, na vida real, na vida, tipo, civil, o sistema está pronto, mas as pessoas não estão. Tem pessoas despreparadas que não sabem que existe uma lei, que existe uma regra para aquilo. Na comunidade judaica eu sinto que é diferente. As pessoas querem, pelo menos na nossa comunidade, na nossa sinagoga foi assim, as pessoas querem acolher, elas têm essa boa vontade e fazem essa questão, mas, por exemplo, quando vem a ficha para a gente fazer a inscrição, que quer fazer o Simchat lá da Sofia, tá lá escrito pai e mãe, nome dos avós paternos, nome dos avós maternos. Então, tipo, é uma coisa muito sutil, mas sim, eu impliquei com isso, e aí, tipo, o pessoal, tipo assim, eu nem esperei vir uma nova, eu peguei, risquei ali onde dizia paternos, escrevi maternos. São coisas muito sutis, assim, mas que é isso, é um documento que tá errado, entende? Ao contrário do que acontece por exemplo, num cartório ou no hospital. Não, eu acho que isso é zero sutil. Eu acho que isso é bem, bem engessado e claro, assim. Quando a gente traz esse assunto, ele é bem fácil de abordar, assim, é bem recebido, mas o fato de a gente precisar trazer o assunto já é significativo. Ah, sim, total. Tipo, o pessoal acha que é só ter uma pessoa LGBT na comunidade participante. E não é só ter aquela Uhum. pessoa LGBT na comunidade participante. Tu tem que, por exemplo, tipo, a gente tem um amigo que vai com a kippah arco-íris, a kippah do Gavá. E ele não é gay. Só que ele vai com a kippah do Gavá. E ele já foi, tipo, meio que barrado, assim. Disseram pra ele que é isso, sabe? E é numa sinagoga, né? Ele foi em uma que... Não foi nossa, mas ele foi em uma que é pra ser, né, mais de boas. E mesmo assim teve isso. Então tu tem as pessoas dizendo não venha, né? Você é bem-vindo, e ao mesmo tempo tu tem a portaria que dá uma bloqueada, ou as pessoas não estão preparadas, o círculo não está preparado, ou as pessoas que estão lá se sentem agredidas por causa de uma kippah arco-íris. Então, Tem essa. Eu acho que eu vou mais na linha da Elisa, assim, que acha que não é sutil, que é. Mas concordando também com a sua atitude, Ellen. Oi? vocês gostam mais da treta, né? Bom, pensando ainda um pouco nessa linha institucional, né, já que a gente está no tema das instituições judaicas, eu sei que é muito cedo ainda, claro. Você é igual as pessoas da rua de vocês que param a Ellen para fazer pergunta. Mas vocês pensam já assim, falando de educação judaica, assim, vocês pensam, né, tem isso como projeto, então vocês querem colocar a Sofia numa escola judaica, querem que elas frequentem esses espaços, mesmo vocês pensam em como prepará-la para lidar com as contradições, mesmo religiosamente falando, né? Porque o judaísmo tem várias contradições, ainda é bastante patriarcal, muitos dos espaços institucionais da comunidade ainda são bastante ocupados majoritariamente por homens, brancos, enfim. Mas vocês querem lidar com essas contradições, colocar ali, né, ressignificar o judaísmo, né, dentro da configuração familiar de vocês? É importante para vocês que a educação judaica faça parte da trajetória dela na criação de vocês? A gente tá, assim, diariamente buscando como que a gente quer fazer isso de uma maneira que faça sentido pra gente. Mas é, sim, uma coisa que a gente tenta fazer, assim, a gente tenta lembrar de acender as velas no Shabat. A gente não conseguiu ainda ir no Kabbalat Shabbat com ela, porque é o horário dela dormir. Mas no Pesach ela tinha, acho que uns 3 meses. Então a gente fez um seder de tarde também pra ela. A gente montou uma quearazinha, assim, pra ela ver. Aí mandou uma foto no grupo com umas amigas e uma delas ficou apavorada, achando que a gente tava dando comida pra ela já. Porque uma amiga que não é judia, viu um prato com um monte de pouquinha quantidade de comida, achou que a gente ia dar para crianças de 3 meses. Ficou apavorada. E a gente conversa, assim, sobre isso, mas a gente tenta não botar
não se avançar demais e lidar um pouco com as questões de hoje, assim, porque eu, pelo menos, tenho uma característica de ser bem ansiosa, então se eu fico pensando demais no futuro, é uma coisa que me atrapalha. Eu sou muito tranquila, muito fácil. A gente, para quem tá ouvindo a gente, a ansiosa é a Elisa e a tranquila é a Ellen, tá? Pra não confundir. Não, não, não! Mas foi assim que a gente se definiu nesse momento, né? Mas a gente conversa sobre isso, a gente pensou que talvez no CD do ano que vem a Sofia já possa procurar o Ficomar, sabe? A gente, sim, pensa sobre essas coisas e vou trazer um pouco de polêmica, tá? Quando a gente estava grávida, a gente pensava, será que a gente faz fazer uma circuncisão se for um menino? Porque tem todo o simbolismo do Brit Milá, mas é algo relativamente invasivo, né? E, no geral, a gente tenta evitar de coisas invasivas. E daí a gente ficava naquilo e voltava. Eu falei, tá, vamos esperar descobrir se é menino ou menina. E aí, quando a gente descobrir, a gente decide, sabe? Então é um pouco disso também, de a gente, como não tem dúvida que a gente quer dar uma educação judaica para Sofia, mas as contradições a gente vai lidar com elas conforme forem surgindo, assim. E Muito justo. sobre escola, a gente pensa muito, assim, até sobre colégio judaico, mas é bem que nem tu falou sobre a própria comunidade em si, sabe? Tipo, a gente quer que ela tenha uma educação judaica, mas ao mesmo tempo a gente quer que ela conheça outras famílias como a nossa. Até agora, o que eu tenho visto, a meu ver, ela não vai ter isso num colégio grande de maioria de crianças ricas e brancas, sabe? Então, eu penso bastante, a gente pensa bastante sobre isso, assim, de ela fazer uma primeira formação, digamos assim, ter uma experiência como criança, vendo outras famílias. A gente está tentando se rodear de pessoas o mais parecido possível com a nossa família, para que ela tenha uma base de que a nossa família é real e que existem outras famílias iguais à nossa, para depois, quando ela se cercar de outras pessoas num colégio maior, né, que daí são maioria héteros e brancos e ricos, ela não pense que isso é que é o padrão, sabe? O padrão não, que é o certo, o normal, né? E falando assim, a gente falou de várias questões, passamos pela comunidade e tal, e a gente sabe que o mercado de trabalho, principalmente com a questão da mulher, ele ainda é muito desigual, né? Tem uma luta constante aí de equiparação de salários e de outros direitos. E quando a gente entra no campo da maternidade, essa rigidez e a forma que o mercado de trabalho trata isso é ainda mais cruel e mais pesada, né? E por mais que vocês atuem profissionalmente, e produzam pesquisas nas áreas de vocês, vocês acham que tiveram que lidar com algum tipo de preconceito no trabalho de vocês por conta da dupla maternidade? Ou foi uma questão que nos ambientes foi tranquila, ou não houve nenhum tipo de preconceito, algo Só para negativo? complementar um pouco a pergunta também, vocês comentaram meio por cima essa questão e eu fiquei curiosa também de saber um pouco mais, né? Nos espaços que vocês costumavam frequentar, vocês já falaram um pouco mais essa questão do preconceito mesmo com o fato de serem mães, assim, né? Escolherem ser mães nesse momento da vida, né? Jovens e né, trabalhando, pesquisando, produzindo. E porque eu acho que a sociedade ainda tem muito essa visão sobre a maternidade de que você desistiu de tudo, parou, agora você só vai ser isso, agora você é burra, não importa se você tem um doutorado, o que você faça da sua vida, agora você é só mãe. Vocês sentiram isso, assim, no geral, nos ambientes de trabalho, na academia, né, enfim? Eu tive um pouco isso no emprego que eu estava antes, que era, tipo, quando a Elisa estava quase, a Sofia estava quase nascendo, e aí eu fui conversar com um chefe, assim, para ver sobre uma licença, né, uma possível licença maternidade. E aí a primeira coisa que ele falou foi assim, mas tu não tá grávida. E aí ele falou, não, o que eu posso te dar é o mês, que é o que é a mesma licença paternidade, né? Eu falei, mas eu não sou pai, eu sou mãe, eu quero estar junto com a minha filha e tal. E aí, no fim, ele concordou meio contrariado, porque alguém falou, tipo, sei lá, a pessoa que era colega, que era um cargo abaixo dele, assim,
falou, olha, ela tem direito, né? Ela pode estar na justiça por isso, e isso já aconteceu dentro né, da instituição. É quase um para que tá feio, né? Para que tá feio. E aí eu lembro que ele concordou e disse assim, não, realmente, tu tá certa, porque ser pai é uma coisa importante. Eu nunca fui pai, mas eu não, acho que é uma coisa muito importante, não sei o quê. Daí eu olhei, daí eu pensei, eu lembro de uma vozinha me dizer, não fala isso, porque afinal de contas ele vai te dar uma licença de 3 meses. E aí eu olhei pra ele assim, muito obrigada, mas eu não vou ser pai, eu vou ser mãe. E aí ele não me respondeu, assim, sabe? E o que eu noto, e aí, tipo, as amigas todas torceram muito e ficaram muito felizes e acharam o máximo e tal. E agora eu vejo um movimento contrário, assim, tipo, eu vejo as amigas dizendo, ah, mas por que tu tá sempre cansada, sabe? Ou se eu falo que, tipo, trabalhei, fiquei com a Sofia o dia inteiro e de noite tentei trabalhar e arrumei casa e não dormi bem, sempre tem uma amiga que diz que tá mais cansada. E, tipo, é alguma amiga que mora com os pais e faz faculdade. Tipo, não é diminuindo o cansaço dessa pessoa, mas ao mesmo tempo, pô, sabe? Empatia é importante. Então eu noto essa falta de empatia, assim, hoje, tipo, agora, sabe? Com as pessoas que eu achei que iam apoiar. Enfim, né? Paciência. Você, Elisa, sentiu assim, bom, você é médica, gineco-obstetra, acho que você já estava de alguma forma introduzida, né? Tem mais contato assim com esse universo da maternidade de alguma forma ou de outra, mas você sentiu também assim algum tipo de preconceito? Não, assim, eu percebi um pouco de surpresa, sabe? Tanto porque, pela minha idade, assim, né, as minhas colegas médicas, quase todas têm filho depois dos 35 e eu engravidei com 29. Surpresa pela idade e surpresa por achar que, como eu sou casada com uma mulher, eu não ia ter filhos, entendeu? Ou não ia ter filhos na minha barriga. Então, teve um pouco mais de surpresa, mas não necessariamente de uma forma negativa, assim. Eu tô bem no início da minha carreira ainda, então eu não tava assim super estabelecida a ponto disso ser uma coisa que atrapalhou minha carreira. Talvez tenha tipo atrasado um pouco, mas isso não é algo que teve não acho que tenha tido uma repercussão negativa necessariamente, sabe? Ah, bom, pelo menos por, né, a partir dessa perspectiva. Bom, vocês já falaram um pouco, né, sobre o quanto vocês são nerds dentro da maternidade, e eu adoro, porque eu também gosto muito de ler, assim, durante a minha gestação eu também ficava vendo um monte de documentário, lendo muita coisa, e aí a gente acha que sabe de tudo, e de repente o seu parto é outra coisa que acontece. Tem muito isso, né? A gente estuda muito e aí a maternidade é sempre também muito meio imprevisível, assim. É, e, Sim. e buscando, né? Vocês buscando, né? Eu queria que vocês, dentro do que vocês acham, opinião mesmo, assim, do que vocês estudam, né? Eu não quero que vocês, tenham uma resposta, uma receita, mas saber do que vocês pensam sobre uma educação respeitosa, né? Porque eu acho que esse é um caminho para a gente criar crianças que aceitem cada vez mais, sejam mais receptivas à diversidade, principalmente, né? Eu tenho muita essa preocupação, assim, na minha maternagem, né? Então, dentro do que vocês estudam, leem a respeito, né? O que vocês veem como bons modelos de criação respeitosa, neurocompatível, né? Se fala muito sobre criações positivas, né? O que vocês pensam ser bons caminhos para que a gente crie, né, crianças com respeito e para que elas sejam mais receptivas para a diversidade? Eu sempre vejo que vocês compram muitos livros para a Sofia, por exemplo. E eu acho isso muito legal. Eu Esse... acho, eu li Uhum. um livro Ellen. da Lua Barros, né? Que ele falava uma coisa que eu achei muito interessante, que era tipo o início para uma criação respeitosa, que é perdoe a sua criança. Tipo, a criança que tu foi. E para mim isso foi muito importante, assim, eu lembro que eu li o livro chorando, ele inteiro, porque a criança dos anos 90 ela é um sobrevivente, né? E eu sou uma criança dos anos 90 do interior, criada dentro de uma igreja evangélica. Então é muito trauma, é muita coisa, né, na cabeça de uma criança. E acho que começa por aí, sabe? Tipo,
Se tu quer ter filho, se tu teve uma infância problemática, perdoe a criança que tu era, porque tu não vai conseguir dar uma criação. Quer dizer, eu não comecei ainda, a gente não começou ainda a educar efetivamente a Sofia. Por enquanto a gente tenta mantê-la viva. Por enquanto a gente diz não quando ela vai na tomada e ela ri da nossa cara e coloca o dedo na tomada mesmo assim. Os primeiros 3 anos é meio isso, assim, né? Tipo, vamos manter viva essa criatura, né? Não deixar É morrer realmente já é um sobrevivência. ganho. Mas eu acho que começa por aí, por perdoar a criança que tu era e fazer o melhor possível. Assim, acho que ler ajuda muito. Acho que ler sobre educação respeitosa e sobre como lidar com nãos, né? Não falar não primeiro, porque é muito automático dizer não, né? A gente tá tentando, a gente ainda tá. A gente ainda não tem muita experiência sobre isso, mas é uma coisa que a gente acredita muito e lê sobre, né? Ver vídeo, ver entrevista. Eu acho que Uhum. daqui a um tempo a gente conversa melhor sobre isso. Não, sim. Quer falar, Elisa? Eu acho que é uma coisa que é importante a gente ir conversando sobre isso mesmo e tentando fazer, porque não é uma chavezinha que se vira da noite pro dia, sabe? A criança não começa do nada a entender o que tá acontecendo em volta dela. É uma coisa que vai aos poucos. E mesmo se fosse do nada, a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Então, por exemplo, aquela coisa de validar o sentimento da criança e de ajudar a nomear ele. Claro que a Sofia não vai acordar amanhã dizendo estou frustrada. Mas quando eu vejo ela chorando por uma coisa que eu acredito ser frustração, eu tento nomear isso e lidar com isso junto com ela. Por exemplo, ela é muito apegada a Ellen. O que é ótimo, mas para mim às vezes é meio difícil. Então, às vezes eu, né, vou pegar. Agora, hoje da noite, fui pegar a Sofia para trocar ela e botar para dormir. E ela tava agarrada nela e não queria sair. Mas é uma coisa que tinha que acontecer. Então, eu peguei ela começou imediatamente a chorar. Daí eu falei: é difícil, né? É muito gostoso o colo da mamãe Ellen. É difícil quando tu tem que sair do colo dela, mas nós vamos lá fazer isso. O que eu podia ter só distraído ela e falado: olha aqui um bichinho, vamos ali, não sei o quê. Eu fiz os dois, entendeu? Porque eu também queria que ela parasse de chorar para facilitar a tarefa que tinha que acontecer. Mas em algum momento, essa distração poderia virar uma coisa ruim para ela. Porque eu fui criada um pouco assim, sabe? De não, chorar era uma coisa ruim. Engole o choro. Até hoje, para algumas pessoas da minha família, se eu trago uma coisa ruim, a pessoa tenta me olhar o lado bom. Eu, tipo, não quero olhar o lado bom, eu quero processar isso, eu quero passar por esse momento ruim para poder superar ele e deixar ele no meu passado. Então, a gente, mesmo sendo um bebezinho que não fala, não anda, eu já tento trazer isso para ela, assim, pra gente conseguir se acostumar com esses processos. Porque é uma coisa que é um contínuo, não vai ter um momento em que fez aniversário, então agora ela vai começar a entender e conversar, sabe? Total. Não, eu concordo muito, assim. Isso é muito importante, assim, também a gente... Isso de se perdoar a criança que a gente foi, achei muito bonito, assim, também. Porque eu mesma, né, falando da minha experiência, às vezes eu meio que vou criando a Maia e tudo que eu vou fazendo, tipo, eu vou fazer tudo que eu não tive, que eu não... do jeito como eu não fui tratada, eu vou tratá-la, né? E eu acho que isso também é um processo de cura, assim, também, da gente fazer uma reparação, assim, do que a gente viveu, né? E que trouxe tantos traumas, assim, como a Ellen falou. É uma reparação diferente que dos nossos pais fizeram, né? Eles tinham muito mais vou dar tudo que eu não tive, muito mais com coisa material. E ao mesmo Sim, tempo quebravam a tua cabeça igual os pais deles tinham quebrado a deles, né? E a sim. gente tem mais essa coisa do tratar melhor, né? Que eu acho que é o que vai fazer diferença, assim. E dentro do que é possível, sabe? Na nossa introdução que a gente falou, né? A gente vai falar sobre uma maternidade possível, porque eu mesma me tento, assim, eu me frustro, mas eu tento também lidar com as minhas frustrações, porque a gente está criando filhos e filhas para o mundo, né? A Maia mesmo começou para a escolinha esse ano, e assim, ela vem com coisas para casa que eu não faço ideia de onde saiu e nunca vou saber. Então, vem falando de princesa, se agarrando aos estereótipos de gênero, eu fico, oh, meu Deus, não, que pesadelo. Maia, não, e não tem como, sabe? Tipo, a gente cria, mas a sociedade cria junto, sabe? Independente também do que essas influências externas, a gente não tem ter controle, né? Mas só da gente, né,
né, induzi-las assim, ao respeito, a validá-las, acho que o que a Elisa falou é essencial, assim, não subestimar, né, crianças, porque toda a gente tem uma ideia muito de que a criança é burra, né, criança não... para que a gente vai contar? Não, isso aqui é papo de adulto, não tem nada a ver com você, mas a criança está ali absorvendo e prestando atenção em tudo, né, então acho Acaba super excluindo importante. acaba excluindo a criança, né? E tira um pouco da Total. autonomia também, né? Nesse período Uhum. que é tão importante para sociabilização, abstração e até na formação, né? Intelectual e social da criança, né? Eu tive uma discussão sobre isso, eu faço licenciatura em artes, né? E meu sonho é trabalhar com educação infantil, assim. E aí a gente discute muito isso, assim, na nova pedagogia, né? O quão importante é você dar autonomia e você acreditar e confiar na criança, né? E a gente falou aqui, vocês trouxeram, a Amanda, dos desafios e a dificuldade da maternidade, né? Então, acho que para a gente encerrar esse episódio de forma mais positiva, o que vocês poderiam dizer, né? Quais conselhos, assim, vamos colocar assim, vocês poderiam dar para outras mulheres lésbicas que têm o mesmo desejo é, e que vocês gostariam de ter ouvido quando a Sofia ainda era só um projeto? Eu, eu não é que eu acho que tudo que falaram pra gente de conselho bom e ruim, a gente meio que absorveu, sabe? A gente sempre foi boas como ouvintes, assim, de pegar conselho. Eu não lembro de nada pontual, assim. Mas eu lembro de pensar, por exemplo, quando diziam, foi uma treta para registrar. E pensar, não, mas não é uma treta. Tá lá a regra, é claríssimo. Tem essa informação no cartório, eu vou imprimir. Eu imprimi a página do cartório e levar no cartório quando eu for registrar a Sofia. E deu treta mesmo assim. O que eu lembro é isso, assim, tipo, de pessoas dizendo, é problema quando isso acontece. E eu pensar, não vai ser. Que é isso, e isso ia acontecer com essa pessoa porque ela estava mal preparada. Ela não soube discutir sobre tal assunto. E eu pensava, não, vou me preparar para tretar bem, entendeu? E dava treta mesmo assim. Eu acho que é se focar na ideia de que ninguém nasce sabendo fazer nada, né? Quando nasce uma criança, muitas vezes nasce uma mãe também. Às vezes a mãe daquela criança só vai virar a mãe daquela criança depois. 3 meses depois. Ou mais meses depois, ou anos depois, mas enfim. Quando aquela família se torna família, mãe e filha, enfim, tu vai aprender o que tu precisa aprender com aquele filho, com aquela filha. Tu não precisa saber naquele momento, tu vai aprender com a criança, sabe? E isso, quando as coisas ficam difíceis, eu tento lembrar disso, assim. De quanto eu tô aprendendo com a Sofia, de como ela tá me ensinando o que ela precisa que eu saiba, e que a gente vai aprendendo juntas como família, nós três, ou nós sete, se incluir os bichos. E que as coisas vão dar certo, mas às vezes a gente precisa de paciência com nós mesmas para nos perdoar e saber que a criança vai nos ensinar o que a gente precisa saber. E ter paciência como casal, né? Porque é muito difícil, é muito estressante. Mas ele falou que era para acabar o episódio de jeito positivo, tá bom, desculpa. Gente, muito bom. Eu adorei de verdade a conversa com vocês aqui. A minha cria já está aqui, né? Que ela já está me solicitando também. Mas queria agradecer muito, muito vocês por terem aceitado, né? A gente está gravando aqui, né? Quem está ouvindo a gente domingo à noite, para quem é mãe e para quem trabalha, já é difícil para quem é mãe também. Muito difícil. E é isso, gente. Muito obrigada. Sejam sempre muito Muito bem-vindas ao obrigado, nosso gente. podcast. A gente Voltem agradece. sempre. Nós conversamos hoje com a Elisa Tettelborn Schurman, judia, lésbica, médica gineco-obstetra, e com a Ellen da Rosa, também judia, lésbica e doutora em ciências biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As duas são mães da Sofia, de 8 meses, e fazem parte do coletivo Gavá. Muito obrigado e voltem sempre. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, agora temos nosso próprio e-mail, né? Já faz um tempinho aí que a gente tem anunciado isso, que é o ieucomisso@institutobrasilisrael.org. O E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no YouTube do Instituto Brasil Israel.
Não esquece de seguir a gente, continuar acompanhando aí nossos episódios, também tudo que o IB tem produzido de relevante nas redes sociais. E até quarta-feira que vem.